Não falei capacidade térmica, não falei que é uma caloria, nada, né? Que beleza, eu adoro essa parte. Ô, meus queridos, eu sempre que começo a ideia de calorimetria, eu gosto de começar mostrando a definição do que é uma caloria. Então olha só que viagem isso aqui, cara. Definição. Alguém decidiu que uma caloria é a energia necessária para aquecer 1 grama de água de, presta atenção, meu querido, 14,5 para 15,5 graus Celsius. Isso é que é uma caloria. Uma caloria é a energia que é necessária para pegar 1 grama de água e aquecer ela de 14,5 para 15,5 graus Celsius. E pode perguntar. Pode perguntar, porque a pessoa que é curiosa, ela lê isso aqui, é inevitável fazer uma pergunta. Qual exatamente? Eu perguntaria, professor, quem foi o merda que falou de 14,5 para 15,5? Quem foi o babaca que disse de 14,5 para 15,5? O filho dele estava com 14 anos e meio naquele dia que ele definiu caloria? Né? Por que não é de 90 para 91, professor? Por que não é de 99 para 100, professor? Por que não é de 0 para 1, professor? Por que não é de 10 para 11? É porque aquecer água de 1 para 2 graus é diferente de aquecer água de 90 para 91, cara. Exige quantidades de energias diferentes. Para ser uma caloria exata, tem que ser de 14,5 para 15,5. O que eu estou querendo te dizer é que no ensino médio, quando a gente fala de calor específico da água, é 1 caloria por grama grau Celsius, é uma aproximação. O calor específico da água só é 1 caloria por grama grau Celsius de 14,5 para 15,5. Aquecer água de 90 para 91 exige um pouco mais de energia do que 1 caloria. Aquecer 1 grama de água de 1 para 2 graus exige um pouco menos de energia do que de 14,5 para 15,5. Mas relaxa que no ensino médio a gente diz que sempre que eu tiver uma massa de 1 grama de H2O e for aplicar uma variação de 1 grau Celsius, não importa da onde para onde, a energia necessária vai ser 1 caloria. Então tu vê, né, cara, eu te falo a definição de caloria para no curso superior tu não ficar me chamando de mentiroso, porque aquele narigudo mentiroso me disse que uma caloria era uma caloria, acabou. Não, eu te falo da verdade. A verdade é mais dura do que dizer que o calor específico da água é 1. Não é bem assim. Mas deixa a encrenca para o curso superior, né? Por enquanto, 1 grama de água variou 1 grau, foi necessário 1 caloria. Isso é a definição de caloria. Quantas calorias tu consome mesmo por dia, mais ou menos? 2.000 quilocalorias, ou seja, 2 milhões de calorias que o teu corpo consome por dia. Certo? Só para ter uma noção realista, né? A galera pensa em quilocaloria e acaba achando que é caloria. Eu já briguei uma vez com uma nutricionista porque ela achava que era caloria mesmo, coitada, não tinha noção de que se fosse caloria só de eu caminhar ia acabar minha energia o dia todo. Né? Ia desmaiar por falta de energia. Então são 2 milhões de calorias. Ou se tu preferir, né, multiplicando por aproximadamente 4, 8 milhões de joules aproximadamente é o que tu gasta por dia. Certo? Na verdade, não custa lembrar que 1 caloria é aproximadamente 4,18 joules, para ser mais preciso. Foi o joule que descobriu isso, inclusive. Depois eu posso explicar como. Mas a nossa ideia hoje ela é bonitinha de discutir, cara. Sabe que o ser humano quer entender como é que as coisas funcionam, né? Então tu imagina que tinha um corpo lá no laboratório e o cara jogava uma certa quantidade de calor para esse corpo e percebia que esse corpo sofria uma certa variação de temperatura. Aí o cara quis aprender qual é a relação que existe entre a energia que eu jogo para um corpo e quanto de temperatura ele muda. Vamos ao laboratório, não encosta em nada. Eu joguei 100 calorias para o cara e a temperatura dele variou 20 graus Celsius. Se num segundo experimento eu jogasse 200 calorias para o cara, qual variação de temperatura tu esperarias? Caramba, então todo mundo sabe muito de calorimetria. Tu vê, tu já sabe que se eu dobro a quantidade de energia que eu jogo para um corpo, dobra a variação de temperatura que ele sofre. Tem gente que diz que isso acontece porque Deus é matemática.
Se fosse 300 calorias, o triplo, 60, tudo bem para vocês? Para uma pessoa normal como nós, parece algo idiota. Mas para alguém que quer entender a natureza, é a sacada para uma nova grandeza física. O cara que percebeu isso no laboratório sacou que ele podia criar uma grandeza chamada capacidade térmica. O que é a capacidade térmica de um objeto? Eu vou usar sempre para lembrar a palavra capacidade. É só tu pegar a quantidade de calor que o cara recebeu e dividir pela variação de temperatura que ele sofreu. Isto é capacidade térmica. Para poder calcular a capacidade térmica desse corpo A que eu estava usando, tu acha que eu devo usar a experiência número 1 ou a experiência número 2? Deixa eu pensar, eu vou fazer qual um primeiro. 100 dividido para 20 vai dar 5. 200 dividido para 40 vai dar 5, ou seja, não importa quanto de calor eu joguei para o cara. Mesmo que eu leve esse corpo A por Turcomenistão e peço para um cientista lá, amigo, calcula a capacidade térmica desse corpo, ele vai fazer uma experiência diferente da que eu fiz aqui no Brasil, mas ele vai achar o mesmo maldito resultado. Porque tem a ver com aquele corpo, não com os equipamentos que eu usei, não com o termômetro que eu usei. Nesse caso hipotético, a capacidade térmica do corpo A, como eu havia dito, deu 100 calorias dividido por 20 graus Celsius. Capacidade térmica do corpo A, 5 calorias por grau Celsius. Interpretação física. Cada 5 calorias que eu jogo para esse corpo, a temperatura aumenta. Se eu jogar 10, se eu retirar 15, diminui 3 a temperatura. Tu viu como é óbvia a ideia de capacidade térmica? Uma ideia óbvia, bem lógica, bem palpável. E tu vê, tem um monte de questão que tu resolve só usando essa definição. Mas é provável que muitos de vocês, ao aprender isso, tenham aprendido que macete de cara. É possível que o professor de vocês tenha falado, oh, que macete, e não explicado a verdade inicial. Aí um monte de questão já está fora, porque se tu não sabe capacidade térmica, já cai fora de um monte de questão. Eu, quando aprendi, o cara falou, oh, que macete. Ele nem me avisou que tinha capacidade térmica direito. Olha que sacanagem, sorte que eu li o livro. Aí no livro me explicava que tinha capacidade térmica. Grandeza importante essa. Meus queridos, se os corpos fossem todos fáceis de levar para o laboratório, eu nem precisaria de outra definição. Só a ideia de capacidade térmica seria possível resolver os problemas térmicos da natureza. Mas tu sabe, cara, que se eu for aquecer uma bactéria, é difícil levar uma bactéria para o laboratório, né? Aquecer ela e ver qual é a mudança de temperatura da bactéria, porque ela é muito diminuta. Outra vez, por exemplo, teve um pedaço de gelo que se desprendeu de um dos polos do planeta que tinha o tamanho do estado de São Paulo e saiu flutuando pelos oceanos. Não é o tamanho do estádio do São Paulo, é do estado. Tem Paraná, Santa Catarina, tem São Paulo, é um estado. Saiu flutuando um bloco de gelo pelo mundo, do tamanho do estado de São Paulo. Tu tem que saber quando aquela porcaria vai derreter, né? Pra tu avisar os navios, ó galera, tem um pequeno estado de gelo flutuando por aí, cuidado pra não bater nessa merda. Então tu vê, a guarda costeira tem que ficar de olho nessa porcaria, via satélite e tal, e tem que calcular quantos meses ou quantos dias vai demorar pra essa merda derreter, pra parar de ser uma preocupação na navegação mundial. Leva essa porcaria pro laboratório e mede a capacidade térmica desse pequeno pedaço de gelo. Tá vendo? Não dá. Foi para sair de situações como essa que os cientistas tiveram que criar outra grandeza física, além da capacidade térmica. Vamos ao laboratório, não mexam em nada. Vou pegar um corpo B, é um corpo B feito do mesmo material que esse, ó. Ali era o material X, tá vendo? Aqui é o material X. Cristal e cristal, ouro e ouro, bosta de vaca, tanto faz. Bosta de vaca é importante na indústria, né? Importantíssimo, saber aquecer bosta de vaca é muito importante. Depois eu explico por quê. Aí eu vou lá pro laboratório, detalhe, eu botei esse cara na balança e ele tinha 10 gramas, acreditem. Esse outro sujeito, ele tem uma massa de 50 gramas. Quantas vezes mais massivo? Show. Eu joguei uma quantidade de calor Q1 de 100 calorias. Quanto que teu coração diz que vai variar a temperatura desse cara? Vai variar mais ou menos que 20 graus. Menos, né? A galera que esquenta água em casa para fazer macarrão sabe, quanto mais água tu bota na panela, mais vai demorar para aquecer. Quantas vezes menos? É verdade, já que ele tem 5 vezes mais massa, é de se esperar que a temperatura varie 5 vezes menos.
obrigado. Obrigado. Só queria ver se a galera lembrava como é que divide por 5. Não, só pra saber se o cara tá ligado, se o cara tá acordado, né? Só pra ver se tu tá me olhando e pensando ou se tá babando. Que 200 calorias segundo experimento, por favor. Ah, Deus é matemático. Um cara olhando pra isso, e daí, idiota essa ideia, tudo bem, é a mesma ideia de antes, eu vou até calcular a capacidade térmica desse corpo B. Capacidade térmica do corpo B é a quantidade de calor que ele recebeu, dividido pela temperatura. Minha mãe mandou, vou usar a experiência 2, já que dá o mesmo resultado. 200 pila em 8 parcelas, divide para 2, 100 pila, divide para 2, 50, 25. 25 calorias por grau Celsius. Eu nunca divido por 8, eu sempre divido por 2, por 2 e por 2. Dividir por 2 é tão gostoso, né? 2 na terceira é 8. É legal. Uma pessoa normal olha para isso, legal, um corpo feito de material X com 10 gramas tem 5 calorias por grau Celsius de capacidade térmica. O corpo do mesmo material X com 50 gramas tem uma capacidade térmica de 25 calorias por grau Celsius. Oh, que legal! Mas para um gênio da ciência que quer entender a natureza, ele olha para isso e isso é a sacada que faltava. Ele olha para isso, pensa um pouco. Sim! Sim! Uma nova grandeza física. Vou chamá-la de calor específico. O que é o calor específico? Pô, é só observar, cara. É só... Aí, calor, capacidade. Putz. Ah, tá, peraí. Capacidade é uma palavra grande. Vou usar um C grande. Calor é uma palavra pequena, vou usar um C pequeno, beleza? Czinho. Basta pegar a capacidade térmica do corpo, seja do corpo A, seja do corpo B, e dividir pela massa do cara. Fazendo desta maneira eu vou tirar uma conclusão interessante, quer ver? Vamos fazer esse cálculo para o corpo A? Para o corpo A, deixa eu ver, qual era a capacidade térmica do corpo A? 5 calorias por grau Celsius. E a massa? 10 gramas. Czinho do corpo A. 5 dividido para 10, 0,5 caloria por grama grau Celsius. Interpretação física. Cada grama desse material X, se eu quiser variar 1 grau a temperatura, vai exigir meia caloria. Corpo B, Czinho do corpo B, é o Czão do corpo B dividido pela massa do corpo B. Czão do corpo B, 25, massa do corpo B, 50, fazendo a divisão, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Oh, peraí, então tá errado. Isso aqui não é do corpo A. Isso aqui não é do corpo B. Prova disso que os corpos eram diferentes e deu o mesmo resultado. Mostra que esse Czinho não depende nem do corpo A nem do corpo B, depende do material X do qual ele é feito. O Czinho do material X, sim, é 0,5 calorias por grama grau Celsius. Ou seja, é errado dizer que é o calor específico do corpo. É errado dizer que é o calor específico do corpo, porque calor específico é uma característica de substâncias. É uma característica de um material e não de um corpo. Capacidade térmica, sim, é uma característica de um corpo. Cada corpo tem a sua capacidade térmica. Tu acredita que os doutores da UFSC, doutor, eu não sou merda nenhuma, tem um cara que é mestre, que é doutor, e tem um PhD. Aí um cara desse que é foda em educação, estudou a vida inteira em educação, aí chama um cara para fazer uma questão de vestibular. Ah não, mas agora nós queremos questão discursiva para ver quem é que sabe escrever. Não queremos mais saber quem é que sabe preencher a bolinha de pretinho. Aí vem o doutor em educação e faz uma questão para a UFSC, do ano retrasado. E no item o cara pedia para calcular o calor específico do corpo. Tu acredita, cara? Tu acredita? O cara pediu o calor específico do corpo. Eu não perdoei, né, cara? Eu tava fazendo vestibular e eu moí o cara. Eu falei, pô, essa questão é um absurdo. Essa questão tem um erro físico absurdo. Expliquei que capacidade térmica era de corpo, calor específico era de substância. E o cara me deu o ponto todo. Eu achei legal a humildade do cara, né? O cara errou a questão, fez uma questão discursiva da UFSC, que era para ser nossa referência no estado, fisicamente errada na base mais básica da física. E pelo menos teve a humildade de reconhecer que errou, certo? Então tu vê, cara, se tu reconhece um erro de física numa questão discursiva, tens o direito e o dever de corrigir o erro. Para mostrar que tu é melhor, de repente, que o cara que só fez a questão e fez vistas grossas ao erro físico. Um cara que faz o comentário do erro e outro que não faz, vai ganhar mais pontos.
Então é importante estar ligado. Olha como às vezes a coisa mais básica pode gerar confusão mesmo na mente de um doutor. Que loucura, né, cara? Mas eles vão melhorar, com certeza. Ô, galerinha, o detalhe é o seguinte, ó. Como é que a gente resolve a história do iceberg lá que se desprendeu? O estado de gelo. Tu pode pegar um pequeno pedaço daquele gelo, vai pro laboratório e calcula o calor específico do gelo. E depois que tu sabe o calor específico do gelo e pela foto de satélite tu estimou a massa do pedaço de gelo, tá dividindo, passa multiplicando, tu acha o Czão. E achando o Czão, tu descobre quanto, né, qual é a variação de temperatura para derreter, da temperatura inicial até o zero, e consegues matar a charada. Então tu vê como é importante a ideia de calor específico para problemas técnicos na física. Mas eu vou te confessar que no vestibular é raro eles te pedirem só isso ou só isso. O comum é a gente isolar numa e substituir na outra para criar a famosa fórmula do calor sensível. Eu vou pegar o ΔT que está dividido e vou passar multiplicando. Vai ficar assim, vê se tu concorda comigo. Vou pegar o M que está dividido e vou passar multiplicando. Vai ficar assim. E no lugar desse Czão eu vou colocar M vezes Czinho. Oh, agora sim! Isso sim a gente pode chamar de quantidade de calor sensível. Quantidade, por isso a palavra Q, de calor sensível. Por que esse calor aí é chamado sensível? Porque ele está relacionado à mudança de temperatura. E nós, seres humanos, podemos medir a variação, sentir a variação de temperatura. Já que eu posso sentir, esse calor é sensível. Cara, o Kimacete, ele resolve um monte de encrenca de calorimetria. Porém, se nós formos lembrar um pouquinho de química e formos ao laboratório mais uma vez, nós vamos perceber em algum momento que a ideia de calor sensível, ela falha grotescamente em um determinado momento. Observe. Eu peguei uma substância pura, hein? Substância pura. E vou acompanhar a mudança de temperatura à medida que eu jogo uma certa quantidade de calor. Que máquina que tu vai usar, ô, professor, para jogar calor e medir? O calorímetro. O cara que mede calor. Tu ia perceber que a substância inicialmente, ao receber calor, vai aumentar a temperatura, como é esperado, mas do nada, de repente, a temperatura para de subir. Quando tu tá em laboratório e vê isso acontecer, tu acha que apagou o bico de Boozer. E tu olha lá e não, a chama tá queimando. Tu pensa assim, pô, quebrou essa merda desse termômetro, joga fora, o termômetro bota outro. E o novo termômetro continua indicando a mesma temperatura. É assustador. Que merda é essa? Pra onde está indo essa energia que não está subindo a temperatura? Aí depois tu vê, né, que a coisa começou a mudar de estado físico, tu fica mais aliviado. E quando o último pedaço da substância mudou de estado físico, aí a temperatura volta a subir. Joga calor, sobe a temperatura. Joga calor, a temperatura sobe. E de repente, tu acha que o bico de Boozer apagou, tu acha que o termômetro quebrou, mas não, tu observa mais atentamente e vê uma fumacinha saindo da substância, mudança de estado físico. E aí depois sim, no estado gasoso, tu continua jogando calor, continua aumentando a temperatura. Vocês, ao observar um gráfico desse, tem que saber que é uma substância pura, né? Porque se não fosse pura, haveria um pequeno inclinação, né, na mudança física. Tem que saber que é sólido, líquido e gasoso, que é a fusão e que é a ebulição que está ocorrendo. Mas vamos nos focar nas mudanças de estado físico. Tu concorda que nessa mudança de estado físico, vamos supor que saiu de 100 para 300 calorias. Quanto de energia o cara recebeu então? 200 calorias, né? Mas a temperatura do cara mudou? Não, né? Isso mostra que o Kimacete é mentiroso nessa área. Nesse momento o Kimacete mente. Eu tinha uma certa massa, a substância tem um certo Czinho, e se eu faço temperatura final menos temperatura inicial vai dar zero, e um número multiplicado por zero dá zero. Mas não é zero, porra, é 200! Não é zero! Mostrando que aqui e aqui o Kimacete foi para o lixo. E aí, à tarde eu vou te apresentar o Kimolesa para essas horas, certo? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Já tá. À tarde a gente vai se ver de novo, né? 2 vezes, certo? Ah, beleza. Aí eu posso passar uma tarefa mega. Não vai embora, hein? Vamos almoçar junto agora. Valeu, galerinha! Daqui a pouco tamo junto.